pessoal, meu nome é Charles Bauer, estou como CEO da Dinami Tecnologia e vou falar um pouquinho para vocês sobre o nosso serviço de monitoramento. Então lá na Dinami, né, eu gosto porque a gente também utiliza os nossos próprios serviços para operar o nosso ambiente. Em algum momento a gente teve uma estratégia que foi bastante interessante de a gente começar a contratar os serviços da Dinami para a própria Dinami. Então, assim como a gente tem, por exemplo, reuniões mensais com os nossos clientes, trazendo os dados do serviço que a gente fez para eles, a gente também tem reuniões mensais da Dinami com a Dinami, mostrando como é que os serviços estão sendo feitos para a Dinami e como é que está o ambiente da Dinami, né? Porque assim, além de a gente atender os nossos clientes, a gente também tem uma operação crítica rodando dentro da empresa, com os setores de administrativo, RH, financeiro, jurídico, que precisam estar operando e funcionando de forma tranquila, né? E além desses departamentos, né, que a maioria das empresas também tem, a gente também tem servidores, a gente tem servidores locais, servidores em nuvem, sistemas, ERP e pessoas trabalhando 24 horas por dia. Então eu preciso, né, como CEO, estar tranquilo que a nossa operação, tanto a operação que atende os clientes quanto a nossa operação de back-office, esteja funcionando tranquilamente. Então, por isso, a gente conta com o mesmo serviço da Dinami de monitoramento, um time trabalhando em 3 turnos, né? Olhando e zelando pela operação do ambiente, pelo funcionamento dos servidores e dos serviços. Então, isso me deixa bastante tranquilo, né? Seja de noite ou no final de semana, ou até feriados, né? Saber que eu tenho um time lá zelando pela nossa operação. E, é claro, pela operação dos nossos clientes também. Então, isso é uma tranquilidade bem legal que a gente consegue oferecer para os nossos clientes e para a nossa operação também. Além disso, né, esse time de monitoramento que nós temos na empresa utiliza ferramentas avançadas para ajudar eles a manter o ambiente sempre bem monitorado, e tanto os clientes quanto a gente da Dinami, né? Quando eu digo a gente, é no fato de eu estar contratando a Dinami para monitorar meu ambiente, então manter todo mundo bem informado, né? E para situações mais críticas, né, é legal que o nosso time ele entre em contato por diversas plataformas. Então, uma situação muito crítica, ele vai ligar por telefone, ou vai mandar uma mensagem por WhatsApp, ou ligar pelo WhatsApp, pode utilizar o e-mail, o Teams e eventualmente até o Telegram, né? E aí, então, de alguma forma, quem precisa ser informado de uma situação do ambiente em qualquer horário ou qualquer dia vai ser informado. E além, é claro, do escalonamento automático. Então, dependendo da criticidade do ambiente, né, a gente tem combinado com os nossos clientes e dentro da Dinami também, quem deve ser informado em determinadas situações. Se é uma situação menos crítica, a gente informa o analista. Se é uma situação mais complicada, a gente pode avisar o gestor de TI, ou o gestor de uma unidade, ou o gestor operacional, depende da situação, e a gente vai escalonando para que todo mundo esteja ciente das situações que estão acontecendo dentro do ambiente, né? E possa tomar as suas devidas ações, conhecendo as necessidades do negócio. Para alguns cenários, né, o nosso time oferece uma opção de trabalho que é bastante interessante, que é o monitoramento com o suporte ativo. Eu gosto muito dessa proatividade que o nosso time leva, seja para os nossos clientes ou entrega para mim como CEO, falando da nossa operação, né? Que é em determinadas situações, se acontecer alguma situação e o time de monitoramento identificar, eles vão lá e resolvem o problema, sabe? Resolve mesmo. E aí só mantém o time informado, né? Ou os gestores informados do que aconteceu ou do que está acontecendo e o que eles já estão fazendo, tá? E aí isso quer dizer que os analistas dos nossos clientes, eles não precisam ser incomodados no final de semana ou de noite. Isso é legal, né? Porque eu acabo tendo uma empatia por eles, porque assim como eu, né? Muitos têm família, têm filhos, e a gente gosta muito de trabalhar com TI ou de trabalhar, né? Mas eventualmente a gente gostaria de poder contar com alguém enquanto a gente está no momento de descanso com a nossa família. Então isso é bem legal, saber que a gente pode contar com um time zelando pelo nosso ambiente e pela continuidade do negócio. Agora, muitos têm falado sobre a inteligência artificial. Esse boom está muito legal e tem potencializado todos os departamentos, né, e vários setores da nossa economia. E para a gente isso é muito legal, que os nossos processos já se beneficiam, né, do poder da IA há algum tempo. Aliás, a gente utiliza a IA em vários processos internos da Dinami, além do que a gente já oferece para os nossos clientes.
Então, no monitoramento, na hiperautomação, a IA é uma grande aliada para o nosso dia a dia. Então, ela acaba ajudando na análise de tendências que a gente faz no ambiente dos clientes, ajuda a resolver problemas, automatizar tarefas e muito mais. Então, todo dia tem alguma coisa nova da IA que a gente consegue ajustar e incluir dentro dos nossos processos, inclusive no serviço de monitoramento que a gente leva para os nossos clientes e utiliza internamente para manter a nossa operação. Deixa eu te contar um pouco como é que a gente está utilizando a automação no nosso dia a dia, né? Então, todos os departamentos e verticais e indústrias estão se beneficiando da automação, né? E o nosso time de monitoramento, é claro, não poderia ficar de fora, né? Então, imagina hoje a gente resolver automaticamente vários problemas e avisar quem precisa ser avisado do que foi feito e como foi feito, né? E trazendo o serviço que eventualmente estava parado para voltar a funcionar de forma muito rápida. Isso para a gente traz uma redução de custo muito grande, né? E para os nossos clientes um benefício também extraordinário. Nós temos hoje integrações com vários sistemas para que os problemas detectados sejam resolvidos rapidamente. Hoje, né? Então a gente tem integração com os principais sistemas que os nossos clientes utilizam, sejam clientes de nível nacional ou internacional. Então, falando de infraestrutura de TI, né? Integração com ferramentas do Vinha, HP Data Protector, Microsoft, ferramentas da Amazon, do Google, Casper e até ferramentas de chamado, né? Então, tudo que a gente puder fazer para ajudar os nossos clientes e maximizar o nosso investimento, a gente acaba fazendo no dia a dia. Então, imagina assim, poxa, abrir um chamado, conforme o status de um problema acontece, e encerrar esse chamado quando o problema é resolvido, é demais. Imagina isso tudo de forma bastante automática. Como é que ficam as aplicações de negócio, né? ERP, CRM, sistema de vendas, sistemas de RH. Tá? Então, imagina ter uma visão completa do desempenho dessas aplicações em tempo real. Com o que o time de monitoramento da Dynami utiliza, isso é possível hoje. Então, além de monitorar o que eles fazem corriqueiramente do ambiente de infraestrutura, né? Eles medem do ponto de vista do usuário como é que está a percepção de uso e velocidade dos sistemas. Tá? Então, por exemplo, numa aplicação web, né, um sistema CRM, um sistema ERP, o monitoramento é capaz de fazer todo o processo que o usuário faz e dizer como é que está a performance desse processo. Então, por exemplo, ele vai entrar no sistema ERP, ele vai acessar um menu, ele vai tirar um relatório, ele vai fazer uma operação de venda, uma operação de faturamento e vai medir o tempo que leva cada uma dessas operações para nos dizer se está dentro do tempo aceitável ou não, né? Então, sabe, uma coisa que eu acredito é quando um colaborador, um usuário, né, de TI fala que está com um problema, alguma coisa tem, né? E a gente, como prestador de serviço, ou a gente, como suporte de tecnologia, a gente tem que ir lá entender o que está acontecendo. E com as ferramentas que o time de monitoramento da Dynami utiliza, isso é facilmente identificável, tá? Então, se ele diz que está lento, né? Então, vamos lá olhar. Pode ser uma situação que normalmente não é comum e a gente precisa analisar. Tá? Então, com esse monitoramento que o time da Dynami entrega, a gente consegue medir essas percepções e encontrar a causa raiz e resolvê-las, né? Trazendo um potencial muito grande para o colaborador, né? E maximizando o investimento que a empresa faz nos sistemas de TI. Então, foi legal a gente poder ter esse bate-papo, né? Explicar um pouquinho que a Dynami acaba utilizando os serviços que ela oferece para os clientes, ela acaba utilizando internamente, né? Para poder trazer uma percepção do que a gente está entregando para os clientes, para o nosso ponto de vista também, né? Então, isso me traz uma segurança bem grande de que estamos entregando um bom serviço para os nossos clientes, né? Falando aqui do serviço de monitoramento que a gente está fazendo. E, se tiverem interesse, podemos conversar e mostrar um pouquinho mais de como é que esse trabalho de monitoramento pode ser feito para a sua empresa também. Então, obrigado por essa oportunidade e voltamos a nos falar.